Primeira Reis, verso 19, do 1 ao 7. É Velho Testamento, mas eu quero uma palavra aqui de fortalecimento para a nossa vida no dia de hoje. Uma palavra de fortalecimento. Aqui nessa minha Bíblia aqui, 1 Reis 19, do 1 ao 7. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo, fugiu para salvar a vida em Beelzebá de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de árvore, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente o anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. E Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes, e um jarro de água. E ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. E então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Herabé, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou a noite. Mas essa passagem que eu pedi aqui é uma história bem longa, e já vem lá de outros capítulos, de outros versículos, né? Que nós vimos ali que o povo de Israel naquela época lá, eles estavam pecando muito e desobedecendo a Deus, e o rei lá alimentando aquelas terras malucas de desobediência. E Elias, ele vai lá e fala com o rei, diz: olha, né, eu vou lançar uma profecia aqui que por devido a essa desobediência de vocês não vai chover nessa terra por 3 anos e meio. É coragem, né? Chegar e profetizar dessa forma, somente se é de Deus mesmo. E aí quando ele profetizou isso, ele foi perseguido. A Bíblia fala ali no decorrer dos versículos anteriores que ele foi perseguido, foi ser alimentado por corvos lá no colo do vale lá, onde só tinha água. E dali ele partiu para ajudar aquela viúva, né, que também ia morrer de fome, era filho dela. E daí ele passou por nessa fugida que ele deu, ele foi fazendo milagres ainda. E nós vimos que até que um dia o Deus eterno disse para ele: não, vai lá agora, está na hora de tu agir, mostra que tu é um profeta. Então ele chamou o rei e disse para ele: olha, né, está incomodado comigo, está achando que eu não sou servo de Deus vivo, tu tem 450 profetas e eu só me restou a mim. Mas tu quer ver que o Deus que eu sirvo é o Deus verdadeiro, o Deus que tu serve não é? Então chama os teus 450 profetas e chama, né, a tua família, chama tudo o que tu quiser, e vão se encontrar
lá no monte e nós vamos conversar com Deus e vamos saber quem é que Deus vai ouvir. E ali contrataram, então chamaram todo o povo da época lá, e eles disseram: olha, aquele que o Deus eterno descer, segundo o clamor daquele Deus, então esse é o Deus verdadeiro. Pegaram o bezerro e ali mataram e disseram: então primeiro vocês que são, Elias disse que são 450, clamem vocês primeiro. Se o Deus de vocês descer e consumir o holocausto, né, sem vocês botar fogo, ele tem que vir botar fogo, aí o Deus de vocês é o verdadeiro. Aí nós perdemos. Agora, se não acontecer, nós vamos clamar o nosso Deus. E eles fizeram assim, e o povo achou bom, achou lindo esse negócio, né? Quem não acharia, né? Aí fizeram isso. A Bíblia diz que os 450 profetas de Baal começaram de manhã, estenderam ali o holocausto, o sacrifício, estenderam, e eles começaram de manhã a clamar ao Deus deles, Baal. E foi a tardezinha e a noite eles clamando, e cada vez clamavam mais alto, a ponto de já estarem se furando com as suas espadas, e já estavam sangrando e gritando, chamando por Deus deles, Deus de Baal, para que viesse consumir aquele sacrifício. E não veio. E Elias disse: bom, já que já está chegando a hora do sacrifício, vocês não conseguiram, chegou a hora, já acabou o tempo de vocês, agora eu vou clamar para o meu Deus. E chamou o povo de Israel ali para junto dele, e ele arrumou o altar, né? E quando ele arrumou o altar bem arrumado, que ele clamou ao Deus eterno, ele clamou ao Deus eterno. Agora, com que todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no monte Carmelo, e tragam os 450 profetas de Baal. Isso está aqui no 19, né? Profeta de Baal. E aqui nós vemos que então, quando Elias fez essa ordenança aqui, né? O povo vieram para perto dele e ele clamou. A Bíblia diz que então ele clamou ao Deus vivo, né? A oração para que Deus, né? Aqui diz aqui no 36, e a hora do sacrifício o profeta Elias clamou. Ele colocou-se frente ao altar e orou ao Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és o Deus de Israel, eu que sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. E responde-me o Senhor, respondeu-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor, e és Deus, e que faz o coração deles voltar para ti. Então o fogo desceu, no 38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o chão, e também as águas que ele botou, tudo ali foi consumido. Ele mandou botar muita água em cima da lenha, na valeta, em volta do altar. E a Bíblia diz que então o fogo desceu e consumiu tudo. E por essa razão, que agora eu entro aqui na palavra de Deus, que eu trouxe aqui resumida. Por essa razão, por essa palavra, por essa oração de Elias, nós vemos aqui que ele foi perseguido. Ele foi perseguido. Ele foi, teve que se esconder. Elias, o profeta, principal instrumento de Deus naquela época, nós sabemos que ele era, mesmo falava diretamente com Deus, instrumento, o ser vivo nas mãos de Deus. Eu acredito que hoje aqui na igreja também tem alguns
que é instrumento vivo na mão de Deus, que quando fala, acontece, né? Alguns de vocês, não vou dizer que todos, porque poderia falar todos. Um homem que orava, né, a Bíblia diz, e os mortos ressuscitavam, orava e o azeite multiplicava. Eu falava que ele multiplicou o azeite e a farinha daquela viúva lá, que tinha somente um pãozinho para ela comer, o filho dela comer, e depois eles iam morrer, né? E ali começa agora, né, a sofrer uma grande perseguição pela rainha Jezabel, né? Porque o rei disse: olha, aquele profeta lá, né, falou para Isabel, ele orou, esse profeta lá, o rei falou para Isabel, esse profeta lá, morreram todo mundo. Elias orou por ele, morreram todo mundo lá, matou a espada lá, né? Orou Deus dele e Deus deu força para ele, matou todo mundo lá no vale. Então eu digo para você, e ela disse que ela ia pegar ele, né? Publicamente ela ia cortar a cabeça de Elias. Imagine você descobrir que alguém estaria te perseguindo com um grande exército de cortar a cabeça. Jezabel disse isso porque Elias havia matado 450 profetas de Baal. E a rainha, ela era idolatrada em Baal. E nós vimos ali, né, ali veio o rei também 1840, e Elias matou os 400 profetas, que está ali na 1 Reis 18:40. E quando Elias soube da notícia, ele começou a fugir da morte, né? Oprimido, nervoso, sabia que o seu pescoço ia ser cortado, né? A Bíblia diz que Elias já não aguentava mais lá no deserto. Ele tinha lá tinha uma árvore, né? Lá tinha uma árvore, e ele se deitou embaixo daquela árvore, né? Zimbro, o nome da árvore. Ele se deitou cansado embaixo daquela árvore. Estava o homem de Deus, depois de fazer todo aquele milagre, orou a Deus, aconteceu, o carro foi queimado, né? Matou todos aqueles profetas com a força de Deus, e agora está lá, fugindo, cansado, embaixo de uma árvore, oprimido, angustiado, sofrendo. Ele pediu para morrer. Elias fala com Deus e diz: chega, ó Deus, acaba comigo, eu sou um fracasso, eu não tenho motivo para viver. Você já fez uma oração assim parecida? Senhor, me leva, eu já estou cansado. Alguém já fez essa oração? Alguém já fez. Tem um momento assim que a pessoa acha que pronto, foi destruído, está tudo, não tem mais jeito, não tem mais arrumação. E ele orou, pediu: não tem mais motivo para viver, Senhor. Então, eu quero dizer que não importa se você é ungido, ou mais ungido, ou menos ungido de Deus. Se você é um homem grande, se é pessoas pequenas ou grandes, não importa, né? Tem um momento em que sentimos que o coração está esmagado, enfraquecido, né? Está enfraquecido. Muitas vezes a gente se sente assim, enfraquecido, né? Abandonado. Estou falando espiritualmente. Até pensando muitas vezes, se Deus nos levasse nessa hora, nos aliviaria de tantos problemas. Mas isso acontece. E Elias disse: pai, eu não tenho mais motivo para viver diante dessa situação, me leva agora, pai. Ele insistiu. A Bíblia diz que Deus desceu do céu e vai até Elias, e fala com Elias. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus, Ele vem até você, e Ele fala com você.
E ele fala as mesmas palavras que falou para Elias aqui, quando ele disse: Elias, tu não estás só, eu não te abandonei, Elias. Ele diz mais: a tua jornada ainda não acabou. Ele está dizendo para você, nessa noite, a tua jornada, tu não está só, eu não te abandonei. Ele desceu do céu. Tu não estás só, eu não te abandonei. A tua jornada ainda não acabou. A tua missão vai começar agora. Eu tenho muitas coisas para você fazer ainda. Aleluia! Isso é para você nessa noite. Esses 2 títulos aqui é para você, que possa entrar na tua mente nessa noite. Que Deus disse para Elias, que falou, Deus falou do céu para Elias, e Ele fala do céu para você nessa noite. Tu não estás só, eu não te abandonei. A tua jornada ainda não acabou. A tua missão vai começar agora. Eu tenho muitas coisas para você fazer ainda. Aleluia! Eu não sei porque Deus manda falar isso para você nessa noite. Quem sabe alguém um dia, quem sabe até no momento está a ponto de desistir de alguma coisa da casa de Deus ou da fé. Deus é tão bom que sempre que Ele viu um filho ou uma filha assim, Ele vai e fala ao seu coração. Ele encoraja, Ele vai dar coragem. Nosso Deus é um Deus de encorajador, Ele encoraja. Deus fala: filho, a tua jornada ainda não acabou. Aleluia. Deus está dizendo isso para você nesta noite. Eu estou te chamando de volta para a luta, de volta para a batalha. Filho meu, as lutas, as amarguras, decepções, experiências, fracassos, tudo isso, quando acontece com a gente, são provas, são provações, que muitas vezes o inimigo, ele aproveita para querer tirar proveito, para te derrotar. As provações, fracassos, decepções, tudo isso dá margem para que o inimigo se lance. Foi no domingo passado que eu falava que o inimigo se tocou até o deserto para levar, só faltou levar pão para Jesus lá, para que Jesus comesse, que estava jejuando 40 dias e 40 noites. Ele não levou o pão, mas ele disse: se tu és filho de Deus, transforma em pães. Foi no domingo passado que eu falei isso. E agora aqui eu vejo que ele tira proveito na nossa fraqueza muitas vezes. Quando estamos fracos, quando estamos decepcionados, amargurados, ele se lança para tirar a nossa paz, para nos derrotar. Às vezes o inimigo até fala para você que não vale a pena viver. Até fala para algumas pessoas que não vale a pena viver. E se facilitar, ele manda tirar até a própria morte, porque ele é um tentador. Ele veio para matar, roubar, destruir. Mas Jesus veio para que você tenha vida e tenha abundância. Então, ele vem muitas vezes contando mentira, dizendo para você que não tem mais solução. Entrega tudo de vez. Muda da tua casa, muda da tua cidade, para você poder prosperar, para você poder viver. Muitas vezes ele diz para você que não vale a pena você construir, não vale a pena você fazer nada, não vale a pena, não vale a pena. O inimigo fala muitas vezes ao ouvido das pessoas. O sofrimento é um perigo. Nós temos que ter cuidado quando estivermos passando por momentos difíceis. Temos que ter muito cuidado. Nós não podemos deixar que o espírito de desilusão nos
influencie a ponto de querer parar ou de desistir. Quando o inimigo diz é o fim, na verdade Deus diz é o começo da tua vida. Na Bíblia, todas as vezes que o inimigo disse para alguém é o fim, ele se engana. Ali na verdade está começando os melhores dias para uma vida nova. Um dia o inimigo me disse: tu não pode, pastor, ser pastor não. Tu não pode. O inimigo me falou isso para mim. Quando eu queria ser pastor, a minha esposa dizia: ai, tu vai querer ser pastor? É tão complicado ser pastor. Isso aí eu quero ser. E o inimigo dizia: tu não vai conseguir, porque tu já está ficando com os olhos cansados. Eu falei uma vez isso aqui, ainda bem que o Michael fez o óculos. Aí mas eu pensava assim: o menino não quer, ele é que eu estou ficando fraco. Eu digo para você que até eu comecei a acreditar. Até eu comecei a acreditar que eu estava com os olhos fracos e tinha que ler bastante. Mas Deus vai lá e diz assim: vai sim, tu vai ser sim. Depende de ti se tu quer, porque de mim já está aprovado. E eu digo para você que nessa dependência de Deus, que eu fiquei dependente de Deus, né? Eu fui levado a muitos lugares nesse começo da dependência com Deus. Fui levado em muitos lugares difíceis para pregar o Evangelho. Uma das vezes eu fui levado, como eu já falei para vocês, né, no centro, quando eu estava indo para a rua da praia, eu estava indo até lá perto de um banco que era passando alfândega, e eu estava indo, e eu desci para a rua Uruguai e eu escutei uma voz que disse: não, volta, vai pela rua da praia e atravessa a praça da alfândega. E eu escutei aquela voz e eu disse: não é de Deus. Eu conhecia a praça da alfândega, não é de Deus. Deus não ia mandar eu passar naquela praça da alfândega, aquilo ali é um nido de demônio que tem ali, é um pavor que anda ali. Mas quando eu dei mais uns passos, assim, estou te mandando, volta. Aí eu parei assim, parece que ele deu uma paulada na cabeça, né? Digo: será que é tu, Deus, ou não é? Falando na rua. Aí eu voltei bem devagarzinho: Deus, se é tu, me mostra, me diz alguma coisa, se é tu, me mostra. Eu fui falando até chegar perto da praça. Quando eu cheguei perto da praça, eu vi dois caras endemoniados, mas bem endemoniados, ou encarnados de maconha. E eles disseram assim: está vendo lá dentro da praça aqueles homens que estão com as Bíblias nas mãos? Vamos queimar aquelas Bíblias e vamos matar aqueles homens. Os dois demônios falando. Bem do meu lado assim, quando eu parei na praça, que eu olhei lá para dentro, eu cheguei e vamos pregando. Eu disse: Senhor, entendi por que tu queria que eu viesse por aqui. É para ver aqueles homens pregando. E nessa hora que eu escutei a voz dos caras: vamos matar. Eu estou com a gasolina, tu está com o isqueiro. Vamos lá e vamos botar fogo neles e vamos matar eles. Eles falavam com todas as palavras, demônios. E quando eles saíram em direção àqueles homens que pregavam o Evangelho dentro da praça ali, quando eles saíram em direção daqueles homens, eu corri atrás deles. Mas eles correram tanto que eles me ganharam. Eles correram na minha frente, eu correndo atrás deles, e os dois correndo com um tubo de gasolina e um fogo. Tinha que alguém filmar aquilo para hoje a gente ver. Quando eles chegaram primeiro do que nos pastores, ele meteu a mão da frente, meteu a mão e puxou os pastores assim. Tinha dois pastores, mais um mais grande, e pegou assim com a mão tão forte que derrubou eles, caiu assim, amontoado assim, um perto do outro, e as Bíblias voaram. E ele, com aquele tambor de gasolina, ele foi largar, e eu gritei assim: amarra, está amarrado em nome de Jesus. Mas ele não berro, está amarrado em nome de Jesus. Quando eu dei o berro, aí eles ficaram amarrados. Ele ficou com aquele tambor. Eu aprendi isso na igreja, na minha conversão. Tu pode amarrar o demônio. Se o demônio, do jeito que ele tiver, fica parado. O tambor não derramou a gasolina, e ele ficou travado. Amarrei em nome de Jesus. E ali
ele ficou amarrado, o outro ficou amarrado também, e eu cheguei. Aí quando eu estou chegando perto, aí Deus enviou alguém, não sei de onde ele veio alguém, e pegou o maior pecado, pegou o tambor de gasolina, retirou lá do ombro dele, e ele ficou com a mão assim, ó, só sem tambor de gasolina, e o outro com o esquerdo. Retirou deles e eu cheguei na frente deles. Quando eu cheguei na frente deles, que eu olhei para eles, que eu disse assim, o que tu está fazendo, meu irmão? Quando eu disse assim, né? Eles vieram os dois para o meu lado assim, mas vieram bem em cima de mim, assim, meu nariz com o dedo assim. Nem eu caminhando, eu parava assim, e eles vinham bem meu nariz. Quem que tu pensa que tu é? Ele disse assim, nós viemos aqui para matar. E nós viemos aqui para matar esses homens. Nós vamos matar esses homens. Ele disse assim, eu só disse assim, ó, vocês não são ruins. O demônio que está em vocês é que é terrível. E agora, em nome de Jesus, eu fui falando e eles foram caminhando para trás. Assim, eu fui com o dedo na igreja, foram caminhando os dois para trás, as costas. Caíram os dois sentados no banco da praça. E eu fiquei na frente deles pregando e disse assim. E aí eu repreendi o demônio deles. Mas antes de eu repreender o demônio, eu expliquei para os pastores. Repreende que é demônio. Quando eu disse para os pastores, eles diziam em cima de mim, então repreende tu que é poderoso. Eu não sou poderoso. Poderoso é o meu Deus. Agora vocês vão receber agora o fogo de Deus vai queimar vocês se vocês não me escutarem. E aí fui pregando para eles, falando a palavra de Deus. O sangue do mundo estava neles e disse, agora vocês vão lá abraçar os pastores e pedir perdão. Ainda fiz eles levantar do banco lá. Vai lá pedir perdão, senão eu vou orar e vocês vão ficar cegos. Os dois vão ficar cegos aqui. O mesmo Deus que me enviou aqui e que tirou a gasolina de vocês, do isqueiro, vai cegar vocês. Aí eu falei com toda a autoridade. Levantaram, pediram perdão para os pastores. E eu comecei então a ter experiências com Deus. Eu digo para você que então eu já comecei a sentir que Deus poderia me usá-los. Eu digo para você então aqui nós vimos que o Deus diz para Elias recém está começando a batalha. Não terminou, não parou por aqui, homem. E assim, muitas vezes, Deus fala com a gente, Deus fala com nós. Essa dependência de Deus, a gente pode fazer muita coisa. Porque Filipenses 4,13 diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O diabo disse para José do Egito, lá na cisterna, quando ele foi jogado no fundo da cisterna, o diabo disse para José, tu está morto, tu está em cima dessa cisterna para morrer. E Deus vai lá e diz assim, José, vem cá que tua jornada a recém vai começar. Aleluia. Recém vai começar. E vai lá, o governo do Egito te espera, José. E o inimigo vai lá e diz para Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês vão morrer queimados, porque não adoraram o Deus Nabucodonosor. E Deus vai lá e diz, vai lá no meio do fogo e tira eles lá do meio do fogo, e diz, a Babilônia está precisando de você. E ali Deus vai na cova de leão e tira Daniel. Deus vai lá dentro do peixe e tira Jonas, e a palavra se cumpre. E eu digo nessa noite para você, você está pronto para fazer a obra de Deus, ou você está fugindo, como Elias?